Lição 8, continuação da lição 7, terminar essa parte. A sequência da história bíblica. Então, a lição anterior tratou desde o começo, história bíblica. E essa lição é a sequência da história e é um período que nós chamamos de interbíblico, que desde o profeta Malaquias até o advento de Cristo houve um período de silêncio de 400 anos, um pouco mais de 400 anos, e esse foi profeticamente descrito lá em Daniel 11 até o 12, versículo 4, e durante essa época Israel ele esteve sob 3 impérios mundiais, o persa, o grego e o romano. E durante o período interbíblico, muitos fatos importantes aconteceram no mundo, envolvendo o povo de Israel. Por isso, vamos orar a Deus para que Ele nos dê graça, para nós entendermos um pouco de toda essa história. Fica um pouco complicado às vezes, Oremos. Pai querido, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudarmos, ó Deus, toda a história bíblica, desde o seu início, a raça humana, a criação, o pecado, a queda, ó Deus, o dilúvio, depois, Senhor Deus, a confusão das línguas, Babel, os povos que nasceram desses outros povos de Noé, e assim, Pai, chegarmos até os dias de hoje. E pela Tua graça nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça e também, ó Deus, que a nossa mente possa assimilar a mensagem que o Senhor quer nos trazer acerca de todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok. Então, na verdade, esse período interbíblico, muitos fatos importantes vieram a acontecer no mundo, envolvendo o povo de Israel, e dentre os quais se destaca aqui a rebeldia ou a revolta dos Macabeus, que culminou com a independência da Judéia entre os anos 167 até 63 a.C. E de forma pormenorizada, isso é, os pormenores, esse assunto é tratado aqui ao longo dessa lição. Então vamos lá. Vamos falar sobre o período interbíblico, a Judéia independente sobre os Macabeus, e depois a Judéia sob o domínio romano, e depois até os nossos dias. O texto primeiro fala do período interbíblico, a parte 1. Então, o período interbíblico contempla de Malaquias ao advento de Cristo, compreendendo mais de 400 anos, cerca de 430 anos, ao início da era cristã. Então, Malaquias ele deve ter ministrado de 432 até 430, quando possivelmente se encerrou o Antigo Testamento. E esse período está profeticamente descrito lá em Daniel, como nós já falamos. Então você tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento, e entre eles há esse período interbíblico de em torno de 400 anos. E o período inicia com Israel debaixo do domínio persa, Lembra que eles tinham para a Babilônia, aí o Império Persa dominou a Babilônia, agora Israel estava debaixo desse império. E depois ele viria entrar também no Império grego e depois, por último, o romano. Nós vimos que
O período branco, esse período que fala interbíblico, em que não houve revelação divina escrita. Nenhum profeta se levantou nesse período. O domínio persa prosseguiu por mais 100 anos, aproximadamente. Os persas foram brandos e tolerantes com os judeus, que gozavam de considerável liberdade. Agora, durante esse período interbíblico, Israel esteve sob domínio estrangeiro, exceto entre 167 até 63 a.C., quando os irmãos macabeus conseguiram uma heróica e sangrenta independência. Disso vamos falar logo adiante. Nessa época, continuou em formação o que mais tarde se chamaria de Talmud, né? Nesse período surgiram também a grande sinagoga, que é a versão grega das escrituras hebraicas, chamada também Septuaginta, os livros apócrifos do Antigo Testamento, também o Sinédrio, que era o supremo tribunal religioso dos judeus. Durante esse período interbíblico, encontrava-se a Judéia sob o domínio de 3 impérios mundiais, como já falou, o persa, o grego e o romano, além do intervalo de pouco mais de 100 anos em que esteve independente. Agora, após Neemias e Malaquias, a Judéia continuou debaixo do governo persa por quase 100 anos, até o ano 330 a.C., quando a Grécia venceu a Pérsia e Israel esteve sob o domínio persa entre 536 até 330 a.C. O centro do Império Persa ficava onde se localiza o Irã. Suas capitais foram primeiramente Babilônia e logo depois Suzã, construída pelo monarca Cambises. Então esse centro do Império Persa, que era na Babilônia, ele foi agora mudado lá para Suzã, que foi construída por esse monarca chamado Cambises, e especialmente para esse fim, né? Suzã é mencionada lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 1, e também Esther, capítulo 1, versículo 2, e também Daniel 8, versículo 2. A Bíblia menciona o fim do período persa, lá em Neemias 12, 22, Dario, o persa, aí mencionado, é Dario Codâmano, da história, né? Se você for para a história secular, você vai encontrar esse nome, Dario Codâmano, que é o último rei persa. Ele reinou em 336 a 330 a.C. Foi derrotado por Alexandre Magno, da Grécia, em 330 a.C., na famosa batalha de onde? De Arbela, perto de Nínive. O Jadua, aí mencionado, foi o sumo sacerdote que recebeu Alexandre em Jerusalém, quando este submeteu a Judéia em 332 a.C., em sua marcha de conquista no Oriente. Então, como Império Mundial, os persas dominaram durante 200 anos e, nessa ocasião, já despontava no horizonte a sombra ameaçadora que mais tarde viria a ser o maior império do mundo, que era o romano. Agora, a Judéia debaixo do domínio grego, do ano 330 até o ano 167 a.C. A Grécia sustentou a sua hegemonia por mais de 150 anos. Em 330, Alexandre, o monarca grego, tinha o mundo aos seus pés. Após 6 anos de conquistas e 12 de reinado, em 332 a.C., como já dissemos,
na sua investida para o Oriente, ele subjugou a Judéia, sendo tolerante e benevolente para com os judeus. Dizem a história secular que, ao se aproximar da Judéia, os sacerdotes estavam com aquelas estolas sacerdotais e parece que ele teve um sonho, que ele tinha visto esse sacerdote com aquela estola. Então ele julgou ali que deveria tratar bem esse povo, porque tinha alguma coisa a ver com Deus, com os céus, e por isso que ele foi tolerante, ele foi bem benevolente com os judeus. Com a ampliação desse domínio grego, começou a disseminar-se e a predominar a língua grega, a sua imensa cultura também. Então, que isso estava preparando o caminho para o surgimento da Bíblia em grego, que é a Septuaginta, né? E também para a vinda do nosso Salvador. Em seu ministério terreno, Cristo encontrou o grego predominando em todos os contornos do mar Mediterrâneo e outras regiões. Tempos após a morte de Alexandre, cada país, além da sua própria língua, conhecia também o grego. Isso fazia parte do preparo divino para a vinda do Salvador. É interessante que você vê que na história moderna nós temos o inglês, que também se tornou uma língua mundialmente conhecida e mais fácil de se comunicar. E foi os americanos que, depois da sua independência da Inglaterra, eles foi o país mais missionário do mundo. E por causa da língua inglesa, que era também já conhecida no mundo, ficou mais fácil eles introduzirem o Evangelho, assim como aconteceu no tempo do apóstolo Paulo e dos apóstolos do Senhor. Então Deus sempre prepara as coisas para um acontecimento que Ele quer fazer. O que está acontecendo no mundo agora, nesse momento, essa pressão, essa angústia, esse medo, exatamente para preparar a sua igreja, o seu povo, para o momento do rapto da igreja, né? Porque se está todo mundo acomodado, conformado, estamos igual às virgens prudentes, elas também adormeceram. E quando tocou a trombeta, vem aí o noivo, elas levantaram e junto com as imprudentes, né? Só que aí tinha algumas que não estavam com o azeite suficiente. Então, é um alerta para nós, amados. As 5 virgens, lá as 10 virgens, não era noiva, mas é uma representação do preparo do crente com relação a esperar Jesus estar sempre pronto, tomar cuidado, porque com os dias maus, a gente acaba desviando o foco da nossa preparação para estar pronto para esse evento que será o arrebatamento da igreja. Muitos, eles nem acreditam nisso, mas a Bíblia é bem clara com relação a isso, e nós não podemos perder tempo discutindo com quem não acredita. Se nós vemos pela palavra que é falado, que está escrito, que foi revelado a Paulo, então é só a gente esperar e se preparar, como diz, né, santificando-se, separando-se para esse dia que brevemente pode acontecer a qualquer momento. Os sinais da volta de Jesus, eles estão se cumprindo muito rápido, e tem alguns eventos que os estudiosos falam que ainda vai acontecer, talvez uma guerra aí, e que depois dessa guerra que o anticristo vai chegar e fazer o pacto com os judeus de 7 anos, e aí sim, eu creio que a igreja vai embora. E você pode ver que o mundo está meio que fervendo aí, né? Até aqui perto de Hokkaido tem navios russos, tem
situações que o Japão está preocupado, a Coreia do Norte mandando mísseis por cima do Japão para provocar, e tudo que está acontecendo, a China já querendo ser a potência mundial, a Rússia também quer, e os dois estão conversando. Tudo isso já é um alerta para nós, são sinais, porque a volta de Jesus, ninguém está autorizado a dar datas, mas nós sabemos que estamos bem perto. Inclusive o mundo, os governos mundiais ímpios estão com essa agenda 2030, né? Então, começa esse ano agora, 2023, até 2030 eles querem formatar a agenda. Isso é, eles querem fazer com que o mundo entre numa nova ordem. Algumas pessoas acabam não acreditando nisso, de tanto se falar, mas a gente vai pesquisando os acontecimentos no mundo e vendo a forma como eles estão usando para manter as pessoas cativas, a forma como nós estamos vendo que você não pode viajar se você não tiver essas vacinas que eles impõem para que as pessoas tomem, e tudo isso gera um conflito interno também nas pessoas. Tem muitas pessoas suicidando-se, outras pessoas criando raiva, ódio e saem atirando, matando, esfaqueando, e há uma turbulência nas nações. No Irã agora o povo está se levantando contra os governos, na América Latina, vendo o Brasil se levantar também, muitos já estão se levantando contra esses governos que são tiranos, né? E assim nós vamos, são sinais, amados, sinais. Isso não quer dizer que Jesus vai voltar amanhã, hoje, ele pode voltar a qualquer hora. Ele pode vir buscar a igreja, ele não vai voltar aqui na terra. Lembre-se que o arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Ele fica nas nuvens e a igreja sobe ao encontrar com ele, junto com os mortos que ressuscitaram. Na volta dele, quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto e vai fender ali, o Monte das Oliveiras vai criar uma brecha. Aí sim, nós já estaremos voltando com ele lá do céu para ele estabelecer o reinado, porque ele vai prender Satanás, né? Um anjo vai prender Satanás, acorrentá-lo no abismo, o exército do anticristo será destruído, haverá 45 dias onde os anjos estarão na terra, reunindo as nações, e para Deus julgar essas nações inimigas de Israel, e os anjos vão matar essas pessoas, eles vão ser mortos, e os que sobrarem dessas nações vão entrar para o milênio, onde nós estaremos reinando com Cristo. Isso tudo está na palavra, sem dúvida, não tem meio termo, é isso aqui que está escrito. Então, por isso que nós estamos nos preparando, não é para o milênio, nós não nos estamos preparando para o Armagedon, nós temos que nos preparar para subir com Jesus, amém? E isso não vai ter aviso, vai ser um abrir e fechar de olhos, né? Então vamos ficar atentos. Bom, Cristo, ele, quando veio à Terra, já falava-se o grego, como eu falei, que hoje a preparação, eu cheguei até aqui porque eu falei sobre o inglês, que se espalha pelo mundo inteiro. Inclusive, eu já evangelizei chinês em inglês, que estava lá, quando eu fui para a China, fiquei 4 dias lá, e já é uma comunicação fácil. Já na América nós ganhamos americanos falando o inglês, comunicando-se com eles, e tudo isso, amados, é porque Deus cria a preparação, o caminho, assim como João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus. Antes disso, Deus já preparou o caminho para João chegar e conseguir falar com todas as pessoas que ouviram. Você não percebe o panorama da história bíblica? Agora nós estamos vindo para cá. Quando Alexandre morreu, o que aconteceu? Ele morre
Cada país, além da própria língua, já tinha o grego, fazia parte do preparo divino. Então, isso que nós vamos começar a ver agora no período interbíblico. Vamos lá. 8, 1, 2, D, 3, C, 4, B. Esse período interbíblico, lá, por exemplo, em 323 antes de Cristo, morre Alexandre na Babilônia aos 33 anos de idade. O governo do império ficou nas mãos de um homem por pouco tempo. Houve lutas entre diversos pretendentes e, em decorrência das divisões, finalmente esse vasto império grego foi dividido entre 4 dos seus famosos generais, da seguinte forma: primeiro, Seleuco Nicator. Esse ficou com a Síria e a Ásia Menor e a Babilônia, tendo como capital qual? Antioquia da Síria. A dinastia dos reis gregos, da qual foi fundador, teve 18 reis até o ano 65 a.C., quando a Síria foi convertida em província romana. Depois veio o segundo, que chama-se Ptolomeu I, Sóter I e Ptolomeu Lagos. Esse Seleuco Seleuco I é Nicator, já o segundo é Ptolomeu I, Sóter I e Ptolomeu Lagos. Eles aparecem na história com esses nomes. Ficou com o Egito, tendo como capital a Alexandria, e essa Alexandria porque foi fundada por Alexandre em 332 a.C., estabeleceu a dinastia dos Ptolomeus, reis gregos do Egito. Houve 15 Ptolomeus até o ano 30 a.C., quando o Egito foi convertido também em província romana. Cleópatra, sétima, famosa na história, foi rainha corregente de 52 até 30 a.C. E teve o Cassandro, ficou com a Macedônia e a Grécia, cujas capitais eram respectivamente Pela e Atenas. E também tem o Lisímaco, ele ficou com a Trácia. Aí sim ficou dividido o Império Romano depois da morte de Alexandre. Resumo histórico da Judéia, agora sob domínio grego. Vem uma sequência aqui, uma sequência cronológica e a duração do período em que a Judéia esteve sob o domínio grego. Sob a Grécia, propriamente dita, sob o governo de Alexandre, ficou de 332 até 323 a.C., total de 9 anos. Aí, sob a Síria e o Egito, alternadamente, de 323 até 301 a.C. Já na divisão do Império de Alexandre, a Judéia fica inicialmente sob a Síria, em 323 até 320, e em seguida sob o Egito, em 320 até 314, e assim passou de uma mão para a outra várias vezes, até o ano 301 a.C., quando o Egito e a Síria fizeram do seu território o campo de batalha onde eles mediam forças. Nós estamos estudando, amados, por que essas coisas aconteceram com o povo judeu, né? Nós vimos como Deus tinha avisado o seu povo que deviam se arrepender. Lembra no tempo de Jeremias, Ezequiel? Nós estamos estudando Ezequiel, quando Deus falou que se o povo não se arrependesse, ele ia entregar o seu povo nas mãos de um povo ímpio. E até Abacuque falou: mas Senhor, esse povo é mais ímpio que nós, o Senhor vai entregar a gente na mão dele? Assim, eu vou entregar. Então, nós vemos que
toda essa época, os judeus, mesmo na Babilônia, não se arrependeram. Deus sempre tem os seus fiéis, aqueles que servem ao Senhor, e a estes Deus, não importa onde estejam, Deus os honra, como honrou Daniel, honrou José no Egito, honrou os profetas que profetizaram. O povo que dominou Israel honrou essas pessoas, porque Deus era com eles. E aqueles que queriam ter esse que nós vemos muito agora, né? Ninguém admite que Deus permita o inimigo dominar, mas Deus pode fazer, porque se a igreja não se arrepender, o inimigo vai dominar. Porque nós vamos estudar na próxima lição, quando a glória de Deus se foi do templo. E aí, então, agora, o povo fica sem a proteção. Por quê? Porque nós vimos o que estavam fazendo dentro do templo, porque Deus mostrou para Ezequiel as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. E Deus, então, disse, não tem como eu não punir esse povo. E a punição é terrível, mas morreu milhares e milhares de pessoas por causa disso. Sob o Egito, somente a Judéia permaneceu no período de 301 a 198 a.C. Um dos reis desse tempo foi o Ptolomeu II, Filadelfo, que reinou de 285 até 247. Foi ele quem providenciou a tradução em grego das Escrituras Sagradas, construiu também o célebre farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na ilha de Faros, de onde provém o nome e a palavra farol, né? Essa fase foi de progresso para os judeus, tendo estes boa recepção no Egito. Os apócrifos, que esses livros que não são inspirados, mas são históricos, do Antigo Testamento, começaram a surgir, então, nesse tempo, considerando que todos eles foram escritos entre 270 até 50 a.C. Agora, sob a Síria, somente a Judéia esteve entre 198 a 167 a.C. Um dos reis desse período foi o monstruoso, famoso Antíoco Epifanes, que reinou de 175 até 167 a.C. Esse monarca, amados, ele decidiu exterminar o povo judeu e a sua religião. Ele é comparável com Herodes, com Nero, com Hitler e outros mais da sua estirpe. É considerado também o anticristo do Antigo Testamento, porque o que o anticristo vai fazer no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém, ele fez aqui. Ele profanou o altar de sacrifício e o templo, entrou no Santo do Santo e fez proibiu o culto a Deus, recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciar à sua crença em Deus. E isso deu lugar, então, à revolta dos Macabeus, dos irmãos Macabeus. Era uma família. Durante a época dos Ptolomeus, os Seleucidas, a língua grega, foi implantada na Judéia. O poder civil passou a ser exercido pelo sumo sacerdote e a concomitância ao religioso. Isso, o sacerdote tanto era ele tinha autoridade de polícia, como também de religião. A divisão política na Judéia nesse tempo constava de 5 províncias ou distritos, que é a Judéia, Samaria, Galiléia, Traconites e Pérea. Surgiram também, na fase em que a Judéia se encontrava subjugada pelo domínio sírio, algumas seitas ou religiões, como primeiro os fariseus, né? Que a palavra fariseu em hebraico significa separado, né? Inicialmente, eles primavam os fariseus pela pureza religiosa. Os seus objetivos era conservar viva e ativa a fé
em Jeová. Depois, eles acabaram se tornando secos, ritualistas e hipócritas, como Jesus os classificou. Houve o acomodamento, esse é o grande perigo nosso, amados. A gente vai chegar um tempo que podemos nos acomodar na religião e tornar-nos meros religiosos, sem adoração, sem temor a Deus. Vamos à igreja, não damos valor aos cultos, não faz mais falta para nós. Isso tudo é exatamente isso. A hipocrisia religiosa. Você é crente, eu sou, mas não tem vida de crente. Não vive, não tem prazer na adoração, não tem prazer no convívio com os irmãos, se isolam, ou começam a ver os defeitos. Tudo isso faz parte do acomodamento que vai trazer um prejuízo sério na vida espiritual, e muitos acabam se afastando de vez da fé, porque só vê defeitos na igreja, só vê problemas, e aí eles desistem e vão procurar sua própria vida religiosa, dizem que vão ler a Bíblia em casa, que vão estudar em casa, que vão orar em casa. Volte, todo crente faz isso. Mas o escritor aos Hebreus recomendou que não se deixasse de congregar, como era costume de alguns, porque sem congregar, a fé vai esfriando. E vai chegar a um ponto que a gente não sente mais nada, fica com a mente cauterizada, isso é, nada mais sente, não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem mais vontade. E aí ocupa a mente com outras coisas para poder não ficar pensando na vida fracassada na fé. Como disse Paulo, alguns, por causa dessas coisas, fracassaram na fé. Os saduceus, tem os fariseus, que era essa, ao início dos fariseus, eles significa separado, eles queriam manter a fé viva, a pureza religiosa, a fé em Deus. Agora, depois eles acabaram descambando para o ritualismo, para a hipocrisia, e Jesus os classificou de hipócritas, porque eles falavam o que era verdade, mas não viviam o que eles pregavam. Já os saduceus, em hebraico, significa justos, e eram os aristocratas da época, adeptos do que chamamos hoje de racionalismo, né? Lá em Atos 5,17, fala, eles eram helenistas, isto é, eles eram voltados para a cultura grega. Isso é partidário dos gregos e de seus sistemas, eles adotavam sistemas, e por isso que era a elite, né? Porque é dos saduceus que saíam os sumos sacerdotes, né? Já os essênios eram uma ordem monástica, né? Verdadeira irmandade, praticavam o ascetismo, isso é, eles se distanciavam de tudo quanto era prazer, tudo quanto era aproximado do mundo, viviam nas vizinhanças do Mar Morto, né? A raiz da qual deriva a palavra essênio significa o quê? Piedoso. Pareciam uma seita oriental, como conhecemos hoje, porém, com mistura do judaísmo. Até hoje não está plenamente esclarecida a origem dos essênios. Bom, coluna A de acordo com a coluna B, né? Vamos lá. O 5, E6, G7, B8, H9, A e 10, F, 11, D e 12, C. Bom, a Judéia agora se torna independente sobre os macabeus. Vamos ver quem eram os macabeus. A revolta dos macabeus, que culminou com a independência da Judéia, aconteceu entre o período 167 a 63 a.C. O nome Macabeu provém de Judas, que tinha esse sobrenome. Como já declaramos, a partir de 198, a Judéia passou sob o controle da Síria.
os primeiros 30 anos foram toleráveis, né? Isso é, havia uma certa tolerância com os judeus. Mas em 175 a.C., sobe ao trono na Síria um homem excessivamente mau, Antíoco Epifanes, também conhecido como Antíoco IV. Ele foi violentamente rancoroso para com os judeus, resolveu exterminar o povo e sua religião. Em 168, agora antes de Cristo, ele arrasou Jerusalém, profanou o templo, erigiu um altar a Júpiter, imolou uma porca no altar do holocaustos, decretou pena de morte para quem praticasse a circuncisão e adorasse a Deus, destruiu quantas cópias encontrou das Escrituras, e quem fosse encontrado lendo a Bíblia era morto. Cumpriu-se assim as profecias de Daniel 8,13, mas de modo parcial, pois em pleno cumprimento, esse pleno cumprimento ocorrerá agora na grande tribulação, quando o anticristo vai fazer exatamente isso aqui. O início da revolta dos Macabeus. Como começou essa revolta? Ela teve início no ano 167 a.C. A perseguição religiosa atingia todo o país e o sentimento patriótico tomava conta dos judeus. Faltava apenas um líder para dar o grito de revolta, pois todos estavam em torno de um mesmo ideal, que era a independência. Um velho sacerdote, de nome Matatias, que vivia em Modim, que era entre Jope e Jerusalém, foi o herói que deu um brado de guerra, desfraldou a bandeira da revolta. Tinha ele 5 filhos, todos valorosos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Eram fariseus verdadeiros. O sacerdote dirigiu a luta com muita bravura, obtendo muitas vitórias. Morreu no mesmo ano da revolta, 167 a.C., e sob o comando dos filhos de Matatias, o movimento desdobrou-se da seguinte forma. Primeiro, Judas, um dos irmãos, ele, de 166 a 161, isso é, 5 anos, ao falecer o pai, ele assume a direção da luta. A vitória continuou com os judeus, ainda em 167, Judas retomou Jerusalém, começou a reparar o templo. As batalhas continuaram, os judeus saindo sempre vitoriosos. Em 25 do ano Quisleu, que é o nosso dezembro, de 165 a.C., Judas rededicou o templo com uma grande festa denominada Festa da Dedicação, a qual continuou sendo comemorada pelas gerações através dos tempos. E o Senhor Jesus esteve presente em uma dessas festas, lá em João 10, 22 e 23. Judas fez aliança com Roma, o que mais tarde foi muito útil para os judeus. Antíoco morreu em 164 a.C., mas a Síria continuou lutando, e Judas, que prosseguiu combatendo os sírios, foi um guerreiro de admirável gênio militar. Morreu em combate em 161 a.C. Aí vem Eleazar, que também morreu em combate no mesmo ano, 161 a.C. Jonatas, 161 a 142 a.C., foi também um guerreiro notável, conduzindo o exército de vitória em vitória. Morreu numa emboscada urdida por um pretenso amigo, um general sírio, em 142 a.C., e foi o primeiro judeu a exercer as funções de rei e sacerdote em um só tempo. Depois veio João, que era um dos irmãos também, morreu antes de Jonatas. Simão, 142 a 134, foi o último a morrer, numa emboscada também em 184 a.C. Consolidou a vitória, foi feito governador e sumo sacerdote por seus compatriotas, e a Síria continuava atacando. Aí os governantes que se seguem, também descendentes de Macabeus.
que surgiu João Hircano, que foi de 134 a 104 a.C., filho de Simão, cercou e destruiu Samaria, arrasando o templo dos samaritanos, construído sobre o monte Gerizim, por permissão de Alexandre o Grande, quando imperador, e isso ocorreu no ano 128 a.C. Os idumeus, que habitavam ao sul da Judéia, também atormentavam constantemente os judeus. Hircano os conquistou, fê-los aceitar a religião judaica, mas isso não transformou em verdadeiros judeus, como veremos mais adiante. No ano 109 a.C., o Sinédrio é mencionado. Hircano morreu no ano 104 a.C., tempo em que a divisão política da terra de Israel era Judéia, Samaria, Galiléia, Idumeia e Pérea. Aí vem o segundo, que é Aristóbulo, de 104 a 103, um ano, né? Era filho de João Hircano e morreu em 103 de enfermidade. Durante seu breve governo, conquistou a Itureia e outras regiões ao leste do Jordão. Ele usurpou o trono de sua mãe, a quem Hircana deixara no governo. Alexandre Janeu, 103 a 76 a.C., era irmão de Aristóbulo e obteve várias conquistas visando alargar as fronteiras da Judéia. Cometeu vários desmandos que levaram tumultos internos e uma verdadeira guerra civil. Depois vem Alexandra, 76 a 77, que era esposa de Aristóbulo I. Após a morte desse, casou com Alexandre Janeu. Morto Alexandre, ela ascendeu ao trono. Seu reinado foi pacífico e próspero. Aí depois veio Aristóbulo II, de 67 a 63 a.C. Foi o último rei do período independente. Era filho de Alexandre Janeu e tinha um irmão mais velho chamado Hircano II, a quem Alexandra, ao morrer, deixou a coroa. Todavia, esse Aristóbulo II, sendo mais novo, usurpou o poder pelas armas. Hircano deixou o governo pacificamente. A essa altura, entrou em cena um aventureiro de nome Antípater, governador militar da Idumeia, constituído por Alexandre Janeu. Antípater, ele não era judeu, mas era idumeu. Lembremos-nos que a Idumeia fora subjugada por João Hircano. Antípater instigou Hircano II a vingar-se do seu irmão Aristóbulo II. Resultado, Hircano foi a Nabatéia, da África, e junto ao rei Aretas, obteve um exército para lutar contra Aristóbulo e irrompeu a guerra civil. Então, o exército romano encontrava-se em operação em Damasco, conquistando nações. Tanto Aristóbulo, como Hircano enviaram emissários ao exército romano e Pompeu, o general, interveio. Corria o ano 63 a.C. Aí Pompeu captura a cidade de Jerusalém, entrega o poder a Hircano II. Vamos recordar que Judas Macabeu fizeram aliança com Roma. E mesmo assim, Antípater continuou instigando ou orientando Hircano II a prosseguir a luta. 13. Deixa eu perguntar aqui que tem alguma delas que está errada. Então vamos dar uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta para terminar a lição, tá bom?